Meus irmãos, a paz e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach sobre a vida de cada um de nós, amém? Meus irmãos, eu venho fazer esse vídeo porque eu estou assistindo muitos vídeos no YouTube e tenho visto muito comentário nos grupos de WhatsApp, grupos de Aldins, que dizem assim, muitos dizem assim, não poste nada de política nesse grupo porque a gente não quer misturar as coisas da política com as coisas espirituais. Meu irmão, não tem como separar. Não tem como separar. Uma coisa faz parte da outra, está entrelaçado. Não é igual água e óleo que se separa, que ficam separados, são entrelaçados. Olha, vamos só alguns exemplos. Nabucodonosor, ele era o rei. Se ele era o rei, ele era um político, certo? Então, as coisas espirituais que aconteceram com Nabucodonosor, sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, foi de um político, através da política e das coisas espirituais que aconteceram. Daniel foi livrado das covas de leões por causa de artimanhas dos políticos que levantaram o rei Dario contra ele, para ele usar uma lei que tinha sido homologada para ele jogar Daniel lá. Eles queriam destruir. Então, meus irmãos, a política está aí. Os políticos são usados pelo inimigo desde que tempo é tempo. Usaram reis lá de Israel, usaram reis da Grécia, os imperadores romanos. Hoje em dia usam os políticos tanto no Brasil como no mundo, certo? Então, outra coisa que eu queria comentar com vocês também é o seguinte, sobre as agendas que está sendo avançada no mundo. A agenda do anti-Mashiach, do anticristo, a agenda satanista, que quer legalizar o uso de entorpecentes, quer legalizar, quer autorizar o interrompimento de gestação, certo? E as pessoas ficam se esperneando. Gente, o caráter de nós, Yaldins, do povo de Yal, é formado pela Bíblia. Então, independente do que o STF venha legalizar, eles podem legalizar o que eles quiserem, não vai mudar em nada o meu caráter. E isso deve ser a nossa visão política e espiritual, se baseando olhando para a Bíblia. Paulo escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nem por uma certa coisa ser legalizada, que você é obrigado a fazer. Se você vê que os seus valores morais e espirituais vão de encontro àquela coisa ali, não é porque ela é liberada que você vai fazer. Não é 11 pessoas que estão lá vestidas de capa preta, se passando por semideuses, que vão dizer o que eu devo fazer ou não. Eles podem legalizar o tanto que eles quiserem, o absurdo que eles quiserem. Vai afetar a vida, algumas coisas vão afetar. Como, por exemplo, eu não sou fazendeiro, mas vai afetar a vida de muitas pessoas. Quem for fazendeiro, eles agora estão mudando o marco temporal, né? Da demarcação de terra, demarcação temporal. Então, isso vai afetar nas propriedades. Então, os índios, usados pelas ONG maliciosamente, pode ser que uma tribo indígena venha entrar na justiça para pedir o reconhecimento daquela fazenda que pertenciam a eles há 300 anos atrás. Faz sentido? Não faz. Vai afetar a vida de produtores? Vai afetar a vida nossa. Porque aquele grande produtor que tem lá 500 hectares de terra plantada de milho, de soja, o índio não tem capacidade tecnológica nem braçal para cultivar 500 toneladas. Como é que um índio vai fazer com aquelas terras? Certo? É nesse ponto que nós temos que estar sempre atento ao movimento da política, porque é o movimento deles que vai afetar o abastecimento do dia a dia, através do que? Abastecimento de água, né? Abastecimento de alimento, abastecimento de medicamentos, a obrigatoriedade de um negocinho, tá entendendo? Lá no Rio de Janeiro já tem um programa
chamado geolocalizador, que está localizando, está fazendo um mapeamento das pessoas que não tomaram e das que tomaram, que ainda faltam algumas doses. Estão localizando dentro do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e isso vai se espalhar pelo Brasil, meus irmãos. Aí você diz, ah, mas eu não quero saber de política não, que política não tem nada a ver com isso. Os políticos são usados por o inimigo, por Satanás, por demônios, para controlar a nossa vida através do medo. Eles aprovam leis, eles aprovam barbaridades. Ó, vocês vejam o que aconteceu na pandemia. Até eu sou matuto, vim do sertão da Paraíba, nunca imaginei que a praia podia ser fechada. E durante a pandemia foi proibido o acesso ao banho do mar. Que é que tem a ver banho de mar com Covid? Um banho de mar não vai fazer mal a ninguém. Eu nunca vi ninguém dentro do mar ali se aglomerar. A não ser que seja um casal que esteja namorando. Mas eles, na surdina, canetada. Então, meus irmãos, você que pensa que a política não prejudica a sua vida, pense bem, reflita. Se você não cobra das pessoas que estão lá no poder atitudes que representem base bíblica, então os satanistas, já que você não faz seu trabalho, os satanistas vão pedir a eles que façam a vontade do Senhor deles. Então nós devemos estar sempre vigilantes. Nosso caráter, como eu comecei o vídeo, nosso caráter é com os valores bíblicos. Se eles vão legalizar, se eles vão autorizar, só nós não fazermos. Olha, eu era praticamente um alcoólatra. Faz 14, 15 anos que eu parei de beber. Não, eu posso me sentar na mesa de bar rodeada de cerveja, não sinto mais vontade. Porque o Rascatoste fez a limpeza dentro de mim e eu não sinto mais vontade. Então não é porque a bebida é liberada que eu vou beber. Não é porque um negocinho é autorizado que eu vou transportar nem vou usar. Então, o Yahshua Mashiach disse, não andeis ansiosos. Eles podem legalizar, criar leis, mas o que vale é os nossos valores. Quando eles vierem com a perseguição, isso é normal que vai acontecer conosco, a perseguição, para que nós nos submetamos a essas vontades deles, a vontade das picadinhas, que a gente aceite que uma pessoa que nasceu homem seja mulher, que uma pessoa que nasceu mulher seja tratada como homem, e isso é imoral. É até sei lá, não tem nem palavras para classificar isso. Então, todo respeito por quem quer que seja, dentro de quatro paredes, cada um pratica o pecado que quiser. Agora, os meus valores morais bíblicos, diz que, segundo a ciência, que diz que o sexo feminino é XX e o masculino é XY, então tem que ser tratado dessa forma. Com todo respeito. Ninguém é obrigado, porque a pessoa tem uma opção diferente, porque é legalizado pelo STF, que eu tenho que... Não vou tratar diferente, não. Vou tratar com respeito, com amor, do jeito que Yahshua falou. Porque quando chegar na presença, quando o Yahshua voltar, ele diz, lá em Apocalipse, diz que cada um receberá de acordo com suas atitudes. Vai retribuir de acordo com a atitude de cada um. Então nós não temos para quê ficar com esse alvoroço de querer impedir uma coisa que a gente já sabe que é profético, que vai acontecer. Então, quanto mais rápido essas coisas acontecerem, é até melhor, porque Yahshua está voltando. Eles estão apressando a volta de Yahshua e não estão percebendo. E isso deveria ser um motivo de alegria para nós. E não um motivo de tristeza, nem de ficar querendo rebater. A gente ora pelo nosso país. A gente ora para quê? Lembre-se que a gente tem que orar pelo nosso país.
independente de quem seja o governo que esteja lá. Ele não vai fazer nada, seja, eu não vou dizer nome de político, seja qualquer um que seja qualquer um que for. Ele não vai fazer nada sem a permissão de Yahweh. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor tinha poder para jogar qualquer um dentro da fornalha o tempo que quisesse. Até a mãe e os filhos, a mulher dele e os filhos, se ele quisesse. Ele era o Senhor Supremo. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, mesmo que o nosso Criador, Yahweh, não queira nos proteger, nós não vamos se curvar diante de você. Então é nós que não devemos nos curvar diante da vontade desses homens, independente do que eles vão fazer ou não. Se eles vão jogar dentro da fornalha, se eu quiser nos proteger, nós vamos dançar dentro da fornalha junto com o anjo que ele vai mandar para nos proteger e não vai chamuscar nenhum cabelo de nossas cabeças. Ele é o mesmo, ele não mudou, o poder dele não muda, não diminui. E não adianta nem dizer que aumenta, porque não tem como aumentar, porque o poder dele é infinitamente imensurável. Então não é o homem que vai combater, não vai ser o homem do mal que vai combater e diminuir o poder do Criador sobre nós. Quem for selado, pode ser jogado dentro da fornalha, pode ser, se ele quiser proteger bem, se não quiser, glória para ele, porque lembra dos nossos irmãos que foram jogados lá nas covas dos leões, os leões lá no Coliseu? Muitas famílias que estavam ali assistindo se converteram. Por que se converteram? Porque viam as pessoas agarradas com seus filhinhos, a esfera vindo para devorar, e elas lá, todas agarradas, mandadas ali, creio eu, que todas orando e clamando no nome de Yahshua. E as pessoas ficavam, tem livros de historiadores aí, ó, Flávio José, procurem aí, historiador romano Flávio José, procure os livros dele. Os testemunhos que tem lá explicando como as pessoas morriam de forma devorada pelos animais, mas se via de exemplo para quê? Para que as outras pessoas se ligassem que aquelas pessoas não eram malucas, não. Elas não se submetiam à vontade do homem, mas se submetiam à vontade do nosso Salvador e do nosso Criador. Eles davam testemunho real, eles faziam o sacrifício perfeito, o sacrifício do corpo deles, mas sabendo que tinha uma recompensa muito grande que vinha depois. E era por causa dessa recompensa que eles mostravam nitidamente na alegria de morrer e sofrer pelo nome de Yahshua Mashiach, que eles se submetiam e as pessoas que estavam assistindo se convertiam. Então, essas leis que esses homens que não foram eleitos para criar lei, mas estão criando, eles não vão fazer nada se Yahweh do Exército não permitir. Tudo está escrito no livro de Apocalipse. O que tem que acontecer, vai acontecer. Lembrem-se da passagem que diz assim: quem tiver de ir para o cativeiro irá. Quem tiver de ser morto pela espada morto será. Então, está dizendo assim, ó, o que está dito aqui, está dito, vai acontecer. Não adianta você se levantar contra fulano ou ciclano para tentar evitar que seja, que eles não legalize, que eles não autorize isso ou aquilo. Se está predeterminado que aquilo vai acontecer, vai acontecer. O que nós podemos fazer é o quê? É orar, porque Daniel, quando se curvou e se dedicou a pedir perdão pelo povo, o anjo apareceu para ele e disse que desde o primeiro dia, 21 dias se passaram, mas desde o primeiro dia, na hora que Daniel se curvou e começou a clamar e a pedir perdão pelo seu povo, pedir misericórdia a Yahweh, uma ordem foi dada e o anjo foi enviado. Mas o que aconteceu? O anjo foi impedido de trazer a mensagem para Daniel por causa dos poderes do príncipe da Pérsia. Quer dizer, os demônios que dominavam sobre os reis da Pérsia impediram o anjo, mas Miguel veio e ajudou. E se nós, Yaldin, nos curvarmos e nos reconhecermos as nossas fragilidades e reconhecermos até os nossos pecados somente de omissão,
de casos que têm acontecido no Brasil, e nós, ao invés de combatermos, eu digo combater, não combater, a gente tem sido omisso, pecado de omissão, por a gente aceitar aquilo que não é permitido biblicamente. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, vocês reflitam, leiam a Bíblia, é isso que eu sempre digo, leiam a Bíblia para que vocês tenham base, para vocês não caírem na lábia de Satanás. Pois se ele usou os livros da Torá, se ele usou contra Yahshua, imagina contra nós. Mas saibamos que Paulo já disse, e o apóstolo João disse que nós já temos o Mashiach intercedendo por nós perante Yahweh. Então vamos seguir firme. Nosso caráter não muda por causa de que alguém venha aprovar isso ou aquilo. Então, fiquem todos na paz de Yahweh dos Exércitos, na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. Amém.